Vamos abrir a Bíblia em Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5. Eu rogo a Deus para abençoar você, a mim, os nossos lares, as pessoas que nós amamos, as nossas igrejas. Nós rogamos a Deus que Ele nos proteja, abençoe os enfermos, abençoe todo o seu povo e que o Espírito Santo aplique em nós essa mensagem que vamos ouvir, esse estudo, que é muito importante. Este é o que nós pedimos, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, versículo 12 diz assim: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então o texto aqui está dizendo para nós que é para Débora despertar, é só isso que esse texto fala, e estas palavras elas formam a introdução da segunda parte do cântico, que descreve o conflito e a vitória. Agora, os presos cananeus é que estão sendo conduzidos pelos vitoriosos de Israel. E antes era invertido. O povo de Israel era preso e os cananeus eram os sacrificadores. Agora não. Aí a Débora, por favor, leva esse povo preso. É isso que o texto diz. Então o versículo 12 está falando que agora os presos são os cananeus. E era para Débora cantar, ficar feliz. Esse é o segundo momento depois da vitória. Se você olhar o versículo 13, quer ver? Olha, tanto que é importante. Desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. Então, primeiro versículo 12, aqueles que eram escravizados agora são livres. E os escravos são aqueles que pensavam ser livres. Não é assim na nossa vida? Quer ver? Observa. Então desceu o restante dos nobres. Quando fala aqui no versículo 13, que desceu o restante dos nobres, nós vemos que o povo do Senhor, considerado como um remanescente, agora governaria aqueles que antes eram poderosos. Olha que coisa linda. No verso 12, os que estavam escravizados, que era o povo de Israel, agora são os que governam. E agora no versículo 13, nós vemos que o povo de Deus, que era considerado, aquele povo considerado o remanescente, fiel, é que governaria aqueles que antes governavam. Então os presos da época agora estão livres e os governados agora passaram a governar. Entende? O povo de Israel agora é livre e está governando. É isso que o texto fala. No versículo 14, aqui é uma coisa interessante que começa a ter algumas informações que são muito importantes para nós. Veja bem, de Efraim, quem era Efraim? É o segundo filho de José. Efraim era o segundo filho de José. Diz assim, cujas raízes, veja bem, esse segundo filho de José, cujas raízes era de um povo inferior, de um povo de segunda linha, de um povo de segunda classe. Diz assim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Amaleque era neto de Saul, pai de uma tribo em Canaã, e desceram esses guerreiros. Depois de você, Débora, seguiu Benjamim, que era o filho caçula de Jacó. Os seus povos de Maquir. Maquir era o filho mais velho de Manassés. E eles desceram com comandantes, governavam, faziam leis. E de Zebulon, 10º filho de Jacó,
os que levam a vara de comando, os que agora estavam comandando, fazendo aquele checklist. Então você entendeu tudo que eu falei, agora não entendeu nada. Mas você tem que ter isso como preparação para você entender. Como Efraim é o segundo filho de José, e as raízes estão na antiga região de Amaleque, eles desceram, esses guerreiros desceram, esses meninos de Efraim desceram para a guerra, mesmo sendo um povo de segunda linha. É isso que Débora está falando. Até aqueles que não eram bons de briga, até aqueles que não eram muito considerados, desceram para nos ajudar. E deles desceram não apenas o povão, mas desceram aqueles que fazem as leis, aqueles que fazem... Você já viu quando a gente sai assim num ônibus, para algum lugar que é um turismo, não tem aquela pessoa que fica fazendo checklist para ver quem entrou, quem não entrou no ônibus, quem está faltando? Então, é exatamente esse indivíduo que o texto fala que ele fazia o checklist, ele fazia a definição total das coisas. Então, além de, no versículo dizer que esses comandantes desciam, pode ver que eles tinham varas. Aí o texto fala no versículo 14, eles tinham varas, eles tinham o comando, eles eram um povo de segunda linha, esse povo aqui. Povo que não era muito considerado. Sabe aqueles pobrezinhos que a gente não dá atenção? Sabe aquele pessoal que a gente nem cumprimenta direito? Sabe aquele pessoal que parece que não é bem-vindo? Pois é, Débora está falando que esse pessoal veio e guerreou para salvar Israel. O texto, o irmão Dirceu, nós estamos em live, por favor, depois eu falo com o senhor, tá bom? Um beijo no seu coração. Então o versículo 14, quando fala que Efraim era esse povo de segunda linha, que tinha aquela raiz ruim, eles desceram e agora estão juntamente com o povo de Deus destruindo Canaã. Então o que era Maquir? Olha só, não tem esse texto aí? Maquir era um ramo da tribo de Manassés. E a parte de Manassés que se estabeleceu no oeste do Jordão tomou parte do conflito. Vocês sabem que Manassés era aquela tribo que ficou dividida, 2,5 tribos para um lado, e o restante eram as outras tribos, 9,5. Então esse tal de Manassés, ele era daquele ramo, daquela tribo, que mesmo sendo pequena, mesmo sendo uma tribo dividida, mesmo sendo uma tribo de segunda linha, eles vieram ajudar. Então não importa se você é forte, se você é fraco, importa que você venha ajudar, mesmo se você for daquela região lá do Amaleque. Então quando você vê uma pessoa feia, que você não liga muito, você lembra, epa, aquele povo lá de Amaleque foi exaltado pela Débora. Então cuidado, não vamos desprezar ninguém, isso é preconceito. Se a gente estudar esse versículo direitinho, saber que essa parte lá de Manassés veio ajudar, aí a gente vai valorizar aquelas pessoas que a gente parece que não liga muito por elas. E no versículo 15, fala que também os príncipes de Isacar era o 9º filho de Jacó, foram com Débora. Isacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Olha que negócio legal, eu não sei se vocês estão percebendo que a Débora agora começa a cantar que aquele povo de segunda linha veio ajudar. E aqui, quem era de primeira linha, que era o Ruben, não veio ajudar na guerra.
Rúben, que era o primeiro filho de Jacó, não veio ajudar na guerra. E deu muito bate-papo, porque o povo de Israel falava assim: uai, mas Rúben não veio ajudar a gente? Será que aconteceu com ele? Será que foi? Onde já se viu? Rúben não veio, ele era de primeira linha e não veio. Mas o texto também no versículo 15 fala que Isacar, que era o nono filho de Jacó, esse foi com Débora. Então essa tribo foi com Débora. Enquanto que Isacar era o nono filho, era aquele filho de concubina, aquele filho assim meio irmão, esse veio para a guerra. E Rúben, que era o primeiro filho, não veio para a guerra. Então seguir as pegadas é a ideia de seguir Deus. Porque o texto aqui fala que eles seguiram as pegadas de Baraque. E foi enviado para o vale. Vale é onde tinha guerra, batalha, onde estavam os guerreiros. Então eles seguiram as pegadas de Baraque. Sabe o que quer dizer isso? O texto original fala que seguir essas pegadas é ir andar atrás das passadas de Deus. É como se o anjo Gabriel, o arcanjo, os querubins, serafins, estivesse falando: vamos embora para a guerra. Então o que eu queria chamar a sua atenção é que quando a gente vai atrás de Baraque, Débora está cantando que a gente vai atrás de Baraque, mas a gente está indo, na verdade, é atrás de Deus, é atrás dos anjos, dos serafins, dos querubins. Eles é que estão na nossa frente. Então nós vamos para a guerra sem arma, sem nada, mas quem vence é Deus, como nós vamos ver no texto avante. E aqui diz que tinha as divisões ali. Entre essas divisões tinha rio, tinha córrego de divisa. E então quando a gente fala das divisas, não tinha o Jordão que dividia um lado do outro? Então aqui também tinha esses rios. Então eles foram conduzidos, foram direcionados exatamente para o local certo da batalha. Houve grande... Quando Rúben não foi, e esse pessoalzinho que foi, diz o texto que como Isacar foi e Rúben não foi, pode olhar aí que o versículo do versículo 15 fala que houve uma grande investigação, uma grande indagação. Por que Rúben não foi? Acontece isso na igreja, não acontece? Às vezes aqueles feinhos, aqueles magrinhos, aqueles pobrezinhos vêm para o trabalho e os Rubens não vêm. Eles são chique, ó, bonito, cheiroso. Vou lá naquele trabalho, vou lá não. E aí o povo fica perguntando: mas por que Rubem não foi? E ficam até investigando. Será que tem alguém doente? Será que está acontecendo? Irmão, que você está me ouvindo, presta atenção, tá? Quando tiver batalha, não deixa só os pobrezinhos, os meias tigela, só aqueles guerreiros de segunda linha, não. Se você for um desses perfumados cheirosos, saiba que a batalha é sua. Eles venceram a batalha para os cheirosos. Eles venceram a batalha para o Rubem. Isso não pode. A guerra é de todos. E Débora então faz questão de destacar quem veio para a guerra e quem não veio. Ela não deixa para depois não. Eita moezinha danada. Veja ainda no versículo 16, porque ela fala assim, que Rúben não foi, Isacar foi, a turma de Manassés foi. Aí ela continua falando, no verso 16, por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Rúben houve grande discussão. Então ela está perguntando, por que vocês que não foram, ficaram lá dentro da igreja, ensaiando? Isso acontece muito quando a gente vai fazer evangelização, nos bairros, aquela coisa. Tem uns que não vão não, porque entregar folheto assim é meio de segunda linha, né? Peraí, hein? O trabalho é de Jesus, quem ensaia e quem entrega o folheto é do mesmo jeito. Então esses aqui ficaram nos currais,
Ficar ouvindo flauta é melhor que entrar na espada em defesa do seu povo. Esses aqui ficaram nos currais, diz o texto. O texto é que fala, por que ficastes entre os currais? Então, alguns que não tomaram parte da batalha contra os cananeus foram alvo de uma série de zombaria, inclusive por parte de Débora. É uma série de zombaria mesmo. Ora, o que é isso? Eles foram indolentes? Eles foram sem dor, sem sensibilidade? Ora, pois, se eu estou na igreja, eu vou deixar que alguém cuide de toda a obra, de todo o trabalho, eu terceirizo para as pessoas? Não, a Débora está criticando essa turma que faz isso. A Débora está criticando essa turma que faz isso. Eu gostaria muito que você botasse a mão na massa. O reino é de Deus. Você não está fazendo isso para pastor. No final do ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 5 anos, eu já morri. Eu já fui para outra igreja. Eu já estou em outra frente de batalha. Então você tem que pensar que essa igreja aqui é de Jesus e é para você trabalhar para Ele, não é para mim não. Eu também tenho que trabalhar para Ele. Então presta atenção. Não deixe de trabalhar para Jesus, hein? A Débora está criticando quem ficou no curral ouvindo música. É muito melhor ouvir música, principalmente quando é uma música boa, do que ir para a batalha. Mas o texto continua, meus amados, no verso 17, a Débora continua falando. Ela não deixa ninguém de fora, a Débora. Ela fala de um por um. Aí ela vem, Gileade ficou do outro lado do Jordão. Olha só, Gileade não veio para cá, para a guerra. Ficou do outro lado do rio, só olhando de longe. De certo para pôr defeito, ninguém estava brigando, né? De certo para botar defeito com aqueles que não usaram a espada do jeito que precisava. De certo para botar defeito, porque ficou lá do outro lado do rio, espiando, vendo, né, de binóculos. Peraí, ficou do outro lado do Jordão. E aí diz, e Dan, porque se deteve junto a seus navios? O Dan, ele ficou no seu transatlântico, dali do meio do rio, vendo também a batalha. Lá ele não foi não. Isso é tudo das tribos de Israel, viu? Aí vem e fala assim, Iazer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Sabe o que ele fez? Ele foi nadar lá na praia com os irmãos dele, com os amigos dele. Ele falou, eles estão brigando lá, estão na guerra, mas eu vou lá para a praia, vamos tomar um banho de praia, fazer um churrasco, comer um peixe assado, vamos tomar uma Coca-Cola gelada, vamos ficar ali, beleza, deixa eles para lá guerreando, eu não vou lá para a guerra não. E aí a Débora, ela é danada, ela chega e avisa, ela fala, Gileade não foi, Dan não foi, Azer não foi, Ruben não foi. Você está vendo? Nós já estamos vendo 4. E aí ela fala que Gileade, que é Gade, né? Ficou além do Jordão. O Ruben também não veio para o combate. E do mesmo modo, Dan ficou de longe dentro dos navios. E Azer ficou sentado nas costas do mar. E aí vem Zebulon e Neftali. Zebulon no verso 18. Está aí com a Bíblia aberta no verso 18? Aproveita que daqui a pouco nós estamos terminando já, hein? Zebulon é povo que arriscou a sua vida. Débora está falando no verso 18. Zebulon era uma tribo também. É povo que arriscou a sua própria vida. Bem como Naftali, nas alturas do campo. Zebulon era o 10º filho de Jacó. Naftali era o 6º filho de Jacó. Sabe o que a Débora está falando? Que eles priorizaram a nação. Eles priorizaram a igreja. Eles priorizaram o povo. Ao invés de ficar no seu navio, ao invés de ficar na praia, ao invés de ouvir flauta, ao invés de ficar correndo para longe. Eles priorizaram a vida deles, eles falaram, nós vamos guerrear em Canaã, vamos ser vitoriosos, nós já estamos sabendo que Deus foi na frente, e nós não vamos deixar Débora sozinha, não vamos deixar Baraque sozinho,
não vamos fugir, não vamos transferir essa guerra para outro irmão. Eu represento a mim mesmo. Então, quando a gente está na batalha por Deus, a gente não pode ficar transferindo não, viu? A gente não pode de forma alguma ficar terceirizando aquilo que é nosso. Mas vamos para frente. Eles priorizaram a nação do que a própria vida. Verso 19, eu já estou terminando. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanaqué, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Olha a zombaria. Débora está zombando. Tá mesmo, tá falando que os reis, eles se ajuntaram, diz que foram 5 reis. Eles se ajuntaram, arrumaram os cavalos mais fortes, as armas mais fortes, os tanques de guerra mais fortes, os soldados com os melhores escudos, com as melhores lanças, com as melhores flechas, aqueles que eram bem fortes igual eu, assim, sabe, só músculo, aqueles bem, pronto, vamos levar nossa turma forte. E aí a Bíblia fala que os reis vieram, lutaram, os reis de Canaã lutaram. Em Tanaque é o local que era junto das águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Sabe, mais ou menos isso aqui está só simplificando. Eu não vou ficar falando de Tanaque e Megido, porque isso aqui é coisa para um sermão inteiro. Mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: isso aqui é o local geográfico onde eles travaram a batalha, tá certo? É o local geográfico onde travaram a batalha, tá certo? É isso que está falando. Então aqueles reis se juntaram e vieram, e aí ela com zombaria fala no final do versículo 19, mas não levaram nenhum despojo de prata, não ganharam a guerra, perderam a batalha, não levaram nada para si, não levaram despojos nenhum. Depois da narrativa das atitudes tomadas pelas tribos, aí o poeta descreve a batalha propriamente dita. Fala assim: Císera organizou uma federação de reis contra Israel. Eu não vou falar de Císera, porque isso aqui é uma série. Quem não sabe o que é Císera, era o comandante do rei dos cananeus lá. Ele era o chefão. Ele morreu com uma estaca de madeira na cabeça. Então, esse Císera, ele, além de ser bom de briga, ele organizou uma federação de reis. Fala de regiões montanhosas onde eles brigaram. E aí vem as passagens, essa aqui é linda, a passagem pela planície de Esdrelon, não é Edredon não, viu? Esdrelon. As águas de Megido são o Quizon e seus tributários. O que quer dizer isso? Apenas um local geográfico também, mas vem o discurso já atrás. Porém, eles foram para esse lugar, não levaram despojo de prata, não levaram nada, e isso pode ser interpretado sim como uma zombaria. Por quê? Porque eles se reuniram, pegaram as melhores forças e não ganharam nada. Não ganharam nada, não levaram nada. E Débora está cantando isso. Está falando, eles fizeram tudo e não levaram nada. Eles foram para o local da batalha e saíram de mãos, saíram mortos. Versículo 20, diz assim: desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera. O Deus de Israel interveio em benefício do seu povo. Veja bem, as próprias forças do universo conspiraram contra Canaã. Por quê? A gente olha que diz que eles tinham um Deus que era Baal. Os cananeus tinham um Deus chamado Baal. Você vai entender por que as forças da natureza vieram e conspiraram contra os cananeus. Porque os cananeus tinham o Deus chamado Baal, e Deus chamado Baal associado com outro Deus chamado Haddad. Isso está aí no versículo 19. Esse Deus Baal com o Deus Baad se tornaram contra os cananeus. Aqui tem um significado importante.
Deus Baal com Deus Haddad não eram os campeões da ventania? Então veio Deus, verdadeiro Criador dos céus e da terra, e fez a maior tempestade, e agora vamos adiante que você vai ver o que aconteceu no verso 21. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma firme. Sabe o que é? Eles não estavam ali naquela região geográfica? Então era um... Certo aí, tá, né? Era um rio que eles tinham que passar com tranquilidade, porque aquele rio era baixinho. Passava até com os cavalos andando ali, sem qualquer problema. Mas quando foi a batalha, presta atenção, ventou tanto, o céu choveu tanto, caíram gotas do céu, tantas gotas, que eu não sei quantos milímetros que choveram naquela hora. Que choveu naquela hora. Eu só sei que o texto fala que o ribeiro de Quizon arrastou os cavalos. Arrastou nessa região, que não é normalmente uma corrente perigosa, é um rio bobo. No momento crítico da batalha, diz o texto, transbordou o rio e transformou em uma torrente que tornaram inúteis todos os esforços dos carros dos cananeus. Sabe aquela travessia do Mar Vermelho? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Só que era um rio bobo. Deus usou as forças da natureza para destruir aquela cavalaria toda, aqueles carros de guerra todos, aqueles homens fortes que eu falei, estão todos destruídos. E aqui, ó, se fosse hoje, eles iam estar lá, com esses carros de guerra, tudo 4x4, não era? Traçado, carro forte. E aí diz que o verso 22, presta atenção. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar de seus guerreiros. Sabe o que é isso? Os cavalos corriam muito, galopavam muito, chegavam a enfiar o casco na terra, mas nada disso adiantou. O rio encheu e matou todo mundo. O texto fala do esforço dos cavalos para se verem livres, mostrando que a força do homem, a força do cavalo, não consegue sobrepujar a força de Deus. Presta atenção quanto Deus foi grandioso. E diz mesmo que as unhas dos cavalos socavam o chão e os cascos dos cavalos batiam pesadamente, ou seja, faziam o esforço para correr. Tentavam galopar, mas não conseguiam. E agora eu termino no verso 23, que amanhã do 24 até o 31 nós vamos terminar. Olha só, Meroz, amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor os seus heróis. O povo não estava brigando? O povo de Deus não estava contra os cananeus? Segundo consta, que a Bíblia não informa isso com clareza, mas informa que aconteceu, que Sísera, quando fugiu, passou dentro dessa cidade chamada Meroz, e ninguém fez nada, todo mundo com medo de Sísera. Ou então, se não foi Sísera, foi o próprio exército que passou dentro de Meroz, e os moradores dessa cidade ficaram vendo assim na porta, na janela, ficaram ali na rua, debaixo da árvore, dentro dos carros, fechado, com ar-condicionado, e aquele povo passando, ou Sísera passando, eles nada fizeram. Sabendo que o inimigo está indo, eles nada fizeram. O que Débora falou assim? Maldita essa cidade, maldita esse povo, que não veio socorrer a gente. Amaldiçoai a Meroz. A cidade de Meroz não se juntou aos israelitas em seu ataque contra os cananeus. Então, meus amados irmãos, termina aqui. Presta atenção. Aquela turma de segunda linha é que foi brigar. O filho mais velho, Rubens, que era o perfumado, não foi brigar. Só os fraquinhos que foram. Aí ela faz questão de descrever os que foram e os que não foram. Ela faz questão de descrever como funcionou a batalha, como a natureza agiu em prol do povo de Deus. Então eu gostaria de te dizer o seguinte: não importa a sua força,
Não importa quem você é. Não importa se você é cheiroso ou não. Não importa se você é de primeira ou segunda linha. Importa que o povo de Deus está orando. Importa que o povo de Deus está clamando. Importa que o povo de Deus está buscando. Importa que você se junte a esse povo de Deus. Importa que Deus, através de Jesus, falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então você não tem que escolher pregar o evangelho para bonito ou feio, rico ou pobre, preto ou branco, índio ou amarelo. Vai pregar o evangelho, todo mundo é igual, filho de Deus, amado de Jesus. Jesus morreu por essa turma toda. Vamos juntos? Vamos juntos? É isso. Não se acovarde, não se apequene, não fique lá em Meroz com os bracinhos cruzados, esperando alguém ganhar a guerra para você. Porque depois que ganhou a guerra, Débora foi juíza 40 anos. Teve paz. Aí os covardes que não guerrearam também utilizaram desse benefício. É muito feio ver alguém brigando por você, ver alguém na luta por você. Não terceirize. Eu quero que Deus te abençoe, Deus me abençoe, e amanhã nós vamos passar do 24 até o 31, e que a graça de Jesus seja com você e com todo o povo de Deus. Eu despeço por aqui, te mandando um beijo de longe, um abraço de longe, e um sorriso de longe. Até amanhã.